Senti muito no meu coração de falar com vocês. De estar aqui compartilhando um assunto que ele se torna até bem polêmico, né? Um assunto sobre como ser feliz sendo uma pessoa sozinha. Como ser feliz quando tu tá solteiro, solteira, ou divorciado, né, viúvo, viúva. Como é que tu vai encontrar felicidade e saber lidar, né, com os dias, aqueles dias mais sombrios, dificuldades, não ter com quem compartilhar, não ter às vezes aquele ombro amigo, né, a parceria do dia a dia, porque eu sei que tem muita gente que passa por isso, que se sente pressionado, pressionada na obrigação de ter alguém para ser feliz, né? Existem pessoas que muitas vezes nos indagam, né, e falam: "Ah, porque tá sozinho tanto tempo, coitado do fulano, da fulana". Então hoje eu vou trazer esse vídeo aqui, que eu senti muito de trazer, porque eu gosto de ver esses conteúdos que falam como vai ser uma pessoa feliz sendo sozinha, e esse conteúdo eu tenho certeza que ele vai, confortar o coração de muita gente, te inspirar para ter uma vida ainda mais incrível, mesmo ainda estando solteiro, separado, divorciado, ainda estando vivendo uma vida solo, tá? Algo que eu sempre te digo, gente, que é uma verdade única, né? Que é a gente que muitas vezes não para pensar. Nós somos a pessoa, né, que vai estar com a gente até o fim da nossa vida. É a gente com a gente mesmo. A, é nós e Deus, né? Deus é a única pessoa, né, o ser, né, supremo, que está conosco desde quando nós nascemos e vai estar conosco até o final da nossa vida. E nós somos também a pessoa que tem que estar com a gente mesmo. E aprender a lidar com a nossa própria companhia não é algo tão simples assim. Tem que ser treinado, tem que ser aprendido. Porque quando a gente já nasce lá no vínculo com o vínculo familiar, a gente já nasce sendo cuidado, né, pelos pais ou a pessoa responsável que está ali com a gente, cuidando da gente. Então a gente já nasce com esse olhar sobre nós. Logo depois, né, a gente passa por cuidado dos professores, né, na fase escolar, das tias da creche. Então, hoje a gente está falando sobre isso, como a gente vai aprender a lidar com a vida sendo solteiro, solteira, estando sozinho, né? Então, a gente está sempre, desde que a gente nasce, assim, com um olhar, alguém com a gente, na companhia ali. E aí, de repente, olha só, tu sai da casa dos pais e depois vai para o cuidado da creche, dos professores. Dali tu vai para a fase escolar, na fase de adolescência, começa a ter os amigos. Depois a pessoa, ela não consegue ficar sozinha, ela vai o quê? Para um relacionamento. Quantas pessoas se relacionam cedo porque não conseguem lidar com a sua própria companhia, não conseguem lidar com as suas próprias vozes interiores porque não se conhecem. Então hoje eu vou colocar aqui algumas dicas muito poderosas, importantes para vocês que estão chegando aqui agora. Para quem não conhece o nosso canal, é um canal que sempre vai trazer mensagens de autoconhecimento, mensagens de conforto, de inteligência emocional, de como reprogramar a sua mente, como ter uma vida incrível, como superar os obstáculos, os desafios da vida, porque todos nós teremos desafios. Todos nós teremos perdas, muitas vezes irreparáveis. O que vai fazer a diferença é como nós vamos agir diante disso. Então, se está passando aqui agora, tem muita gente entrando, já convido vocês para se inscreverem no canal. É um canal com muita diversidade, né, com muito conteúdo, sempre para agregar na tua vida. Então, eu convido vocês para se inscreverem já. E o tema de hoje é como ser uma pessoa feliz, se sentir uma pessoa completa, mesmo estando solteiro, solteira. Como ser uma pessoa feliz assim? Então, quando se aprende a ser feliz solteiro, sozinho, sozinha, né? Tu se torna uma pessoa mais seletiva. Tu aprende a não cair em enrascadas. Quando tu é feliz sozinho, tu não escolhe qualquer coisa, tu se questiona, porque quando tu conhece os teus gostos, tu gosta da tua própria companhia, né? Isso faz muita diferença. Tu não cai, quando tu não tá carente, que o pessoal carente aí, gente, acabam aceitando qualquer coisa. A sociedade, de certa forma, ela tá sempre te pressionando a ter alguém. A prova disso, que quando eu fui convidada já para vários eventos, é, me perguntava assim, vai vir tu e teu esposo, né? Então, muitas vezes, quando tu tá ali num restaurante, ali, comendo sozinha, é muito comum o garçom perguntar, tá esperando alguém, vai vir uma pessoa que tá te acompanhando para comer contigo, é muito comum. O pessoal dando boa noite, tudo bom, galera? Sejam todos muito bem-vindos.
Muito feliz com vocês aqui. Então, é comum a sociedade cobrar isso, né? Que tu sempre esteja acompanhado. Então, pessoas carentes acabam fazendo o quê, gente? Péssimas escolhas. Tem pessoas que preferem estar na companhia de alguém que muitas vezes não te faz feliz. Gente, está sendo muito natural, muito comum a gente ouvir isso, não é normal, mas muito comum a gente ouvir pessoas que são casadas, muitas vezes que nem têm mais uma vida ativa sexualmente, não têm amor um pelo outro, mas ficam juntos porque pela pressão da sociedade. Ah, pelo menos eu não tô sozinho, não tô sozinha, tá? Então eu vou colocar aqui agora algumas situações, dicas de como tu vai aprender a viver melhor na tua companhia. Então eu sou uma pessoa que eu tô morando sozinha há 5 anos aqui no litoral, na praia. Realizei um grande sonho, né? Eu estou solteira mesmo, definitivamente, desde 2022. Né? Eu vim para cá namorando, eu já era quase praticamente noiva. Eu fiquei 1 ano só aqui. Eu vim em 2021 pra cá. É 2020. Eu fiquei 2020, 2021 com ele. 2022 a gente acabou encerrando nosso relacionamento. Então, e eu sempre sonhei em morar sozinha, porque eu me casei, tive meu filho. Depois de quase 10 anos, eu acabei me separando e criei meu filho. E sempre tive eu e meu filho, né? Tive, assim, relacionamentos, né? Mas sempre foi eu e meu filho. Então, quando ele fez 20 anos, eu vim morar sozinha. Então, eu ainda estou aprendendo, gente. Eu ainda estou aprendendo a vida de solteira, a vida de estar sozinha, de morar sozinha. E eu estou crescendo com isso e estou compartilhando com vocês. Então, a primeira coisa que é muito importante a gente ter, a gente desenvolver é uma rotina interessante, né? Quando tu tem uma rotina legal, interessante, tu tem prazer de acordar, fazer um café para ti. Tem muita gente que fala assim, olha só, tem gente colocando aqui, ó. Você é muito legal, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Gente, assim, falando sobre a questão de querer um relacionamento. Vamos lá. Eu vou primeiro colocar aqui os tópicos, depois eu respondo vocês aqui nos comentários, tá bom? Fiquem aqui comigo. Então, a primeira questão é: tenha uma rotina interessante. Ocupe a tua mente. Quando tu sentir muita necessidade de ter alguém, eu sempre digo o seguinte: se tu é uma pessoa, eu digo, e não é eu que estou falando isso, é estudos, histórias verídicas, pesquisas comprovam que se tu é uma pessoa que está sozinha, solteira, e tu não é feliz estando sozinha, a pessoa que tu for te relacionar, tu vai estragar a vida dessa pessoa. Tu vai estragar. Porque tu vai infeliz buscando felicidade no relacionamento e tu estraga a vida da pessoa, porque tu não tem essas questões que eu vou apresentar para ti e para vocês agora aqui. Eu vou apresentar questões aqui que vão te fazer ser uma pessoa totalmente completa, tá? Então a primeira coisa é ter uma rotina interessante, ocupe a tua mente. Extremamente ocupada, tu tá estudando, aprende a fazer comida, faz um curso de culinária. Ah, mas eu não vou vender nada. Não, mas aprende pra ti, sabe? Se mimar, se cuidar. Quando uma pessoa fala pra mim assim, ó, eu sei que existem vários motivos de dizer o que eu vou dizer agora. Tem gente que fala assim: ah, eu não consigo cozinhar só pra mim. Eu não consigo fazer comida só pra mim. Ah, não, se não tem mais gente, eu não. Gente, é muito triste ouvir isso. E as pessoas que me disseram isso, amigos, amigas, é mais mulher, tá? Os homens não têm tanto isso. Por isso que meu público é mais feminino. É mais raro um homem se sentir triste sozinho do que uma mulher. A mulher sente mais. Porque o homem ele tem um grupo de futebol, ele tem um grupo de amigos, ele sai final de semana, eles vão, né, faz um happy hour na sexta-feira. É mais fácil o homem se sentir mais completo sozinho do que a mulher. Isso é algo da mulher, né? De estar sempre cuidando de alguém, estar sempre em família. Então, mulheres, quando eu vejo uma mulher falando assim, ah, eu não cozinho, eu conheci pessoas, assim, mulher, eu recentemente uma pessoa que ela estava com anemia, ela não comia, a pessoa não comia porque ela dizia que não tinha vontade de cozinhar só para ela. Não tinha vontade de cozinhar. Então, quando tu não tem vontade de cuidar de ti mesma, tu não tem prazer de fazer algo para ti, e a tua motivação tem que ser a outra pessoa, esse é um caso muito muito perigoso, é muito sério. Então aprenda a ter uma rotina interessante, fazer uma rotina na academia, caminhada,
sair fazer coisas sozinhas, ocupar a tua vida, né? Tem uma frase que a gente escuta muito durante toda a nossa vida, que a mente desocupada é a oficina do diabo, né? Então eu já ouvi situações de amigos, eu também já fui uma pessoa assim que em fim de relacionamento eu voltei a estudar, né? Eu vi uma situação de uma pessoa muito próxima da nossa família, que a mulher dele acabou deixando dele, ou traiu, foi algo assim, foi algo bem traumático a separação dele, e ele simplesmente ele abriu um escritório de contabilidade, ele não era contador, abriu o escritório de contabilidade, ele se desafiou, né? Ele ocupou a mente dele, fez algo que era algo muito difícil, né? Abriu esse escritório, inclusive foi com um dos filhos dele, e hoje ele é um homem muito próspero, muito bem sucedido, tem um escritório enorme, tem vários clientes, e ele diz que aquela dor fez ele olhar para ele e se desafiar, ocupar o tempo dele. Então, eu sempre digo uma mulher que está passando um desafio, num fim do relacionamento, ocupe a tua mente, ocupe o mais rápido possível. Faça uma rotina interessante. Quando tu pensa numa rotina legal, tu não precisa ter uma outra pessoa para ter uma manhã, um final de semana legal. Não precisa. Então, crie situações, momentos legais na tua rotina. Pratica um esporte, interaja com outras pessoas, saia para tomar um café com uma amiga, sabe? Rotina, ó, a primeira questão, para que tu possa ser uma pessoa feliz, solteira, solteiro, crie uma rotina criativa, uma rotina diferente. Até eu vou comentar algo bem interessante com vocês. Eu tô morando sozinha aqui, né? E tem dias assim que eu me peguei tão feliz estando sozinha, assim, não que eu não quero um relacionamento, gente, eu quero um relacionamento, mas já vou explicar pra vocês por que eu senti isso. Eu me senti tão feliz, assim, eu chegar aqui, tudo limpinho, cansada, claro, do trabalho, minhas gatinhas me esperando, eu querendo fazer uma comidinha pra mim, às vezes pedindo uma pizza. Essa experiência para mim está sendo tão incrível, porque eu sempre quis morar sozinha quando eu era adolescente, mas a minha mãe, só tinha eu e minha mãe em casa, minha mãe era separada, e ela não aceitava isso, né? Tanto que tinha uma casa nos fundos da casa da minha mãe, eu queria terminar aquela casa lá, e a minha mãe, não, tu é minha única filha, então eu sempre fui muito assim apegada, né? Minha mãe foi muito apegada a mim. Eu tive que casar para sair de casa. Então, nessa sensação que eu tô tendo agora, vivendo isso agora nesses últimos 5 anos, que eu tô sozinha, morando sozinha, que eu me senti tão feliz, que eu me senti culpada. Me deu uma dor no peito, assim, uma sensação ruim. Eu me senti culpada por estar me sentindo tão feliz que alguma coisa estava errado. Como assim que eu tô tão feliz estando sozinha, solteira? Como que eu tô feliz em estar com a casa no silêncio, toda pra mim, fazendo o que eu gosto? Isso, gente, é uma crença de merecimento, sabe? Isso, até mesmo crenças de prosperidade, isso existe. Muitas vezes tu vai ser na tua família a pessoa que vai ganhar mais dinheiro, que vai ter mais sucesso, que tu vai ter mais destaque, e tem momentos que quando tu não trabalha essa crença de merecimento, tu acaba te sabotando, tu acaba muitas vezes te impedindo de usufruir isso. Então eu compartilho isso com vocês, assim, dessa coisa de ocupar a vida. Minha vida ela é cheia de compromissos e projetos, e faço piscina com os amigos, e agora academia, agora eu tava fazendo aula de beach tênis, sempre uma, gente, se tu ocupa a tua mente, eu quero falar com quem tá solteiro, divorciado. Quando tu ocupa a tua mente, tu tem que se tornar uma pessoa feliz com a tua própria presença. Tu precisa se tornar uma pessoa feliz com a tua própria presença. Começa com o quê? Com qual atitude? Essa rotina criativa, essa rotina interessante. Algo que eu sempre digo, quando tu tá vivendo com alguém, se relacionando com alguém só para não ficar sozinha, é porque tu te odeia muito. Tu te odeia tanto, pode ser forte isso que eu tô falando, tá? Mas porque eu já passei por isso. Então eu não tô falando de algo que eu não sei o que que é. Muitas vezes tu não tem um amor próprio. Falar sobre amor próprio hoje parece até um clichê, é o que mais se fala na rede social, né? Ah, tu tem que te amar, tu tem que te cuidar, autoestima. Gente, mas essa atitude, ela é um ato de para tu viver, de sobrevivência, é algo vital. Tu ter esse amor próprio. Porque quando tu tem um amor próprio, tu não aceita que ninguém te machuque.
Tu não aceita que ninguém te humilhe. Tu não aceite que ninguém te trate de uma forma indiferente. E muito menos tu vai viver com uma pessoa que tu não tá feliz. Não é mesmo? Olha ali, ó, que o Ari colocou, o amor vem de nós e não dos outros. Exatamente. Tu tem que ser uma pessoa completa, saber como se amar. Eu vou falar mais sobre isso agora aqui nos próximos tópicos, tá? Nas próximas atitudes de como ser uma pessoa feliz sozinha. Então, quando tu não te ama, tu aceita viver com qualquer pessoa, só para não ficar sozinho. Tem pessoa que escolhe ficar com a pessoa que humilha, que diminui, só para não ficar sozinha. Então, essa é uma pessoa que ela não sabe se amar, ela se odeia. Então, eu anotei aqui alguns tópicos bem interessantes, fiz um estudo da minha própria vida, de pesquisas que eu fiz, que realmente eu tenho certeza que, sendo aplicadas, a vida de quem está sozinho nesse momento vai melhorar muito. Então, a primeira coisa é criar uma rotina criativa. Eu sei que no final do expediente, quando tu vai embora, aquela coisa de alguém te buscar, falando mais para as mulheres agora, voltando. A minha gata bateu aqui no suporte, voltando. Então, eu sei que é legal, gente, que eu já tive relacionamentos longos, duradouros. Eu sei que é legal a pessoa te ligar, vou te buscar aí, vamos tomar um café juntos. Mas se nesse momento não tem essa pessoa, tu não pode ser uma pessoa infeliz. Tu não pode se tornar uma pessoa infeliz porque tu não tem relacionamento. Tu tem que ser a pessoa completa. Então, ó, a segunda questão é: seja a tua melhor amiga, o teu melhor amigo. Tá no livro da Louise Hay, um livro incrível, que eu até tenho, que o nome do livro é Você Pode Curar a Sua Vida. Fala muito sobre o poder das afirmações, o poder das palavras. Vou falar agora sobre isso também, sobre a reprogramação da mente, para mudar a tua mente, a maneira como tu vive, estando sozinho, sozinha. Então, seja a tua melhor amiga, é a segunda grande atitude para que tu seja uma pessoa feliz solteira, tá? Então, todos nós ouvimos vozes, tá? Existem duas vozes que nós ouvimos. Tem as vozes das pessoas ao nosso redor, que nós crescemos ouvindo, e tem a nossa voz interna. Então, normalmente a nossa voz interna ela vem de uma história que nós vivemos, né? De todo um roteiro que nós vivemos desde que nós nascemos. Então, as histórias foram criadas. Cuidado com essas vozes que está ouvindo. Muitas vezes é aquelas vozes que a gente ouve que está nos criticando, que está nos condenando, aquela voz que está nos cobrando todo sempre, dizendo que a gente não é o suficiente, tu não é bom o suficiente, tu sempre faz as coisas erradas. Essas vozes, pessoal, elas não vieram do nada, tá? São vozes que foram programadas em nós, que nós ouvimos de alguém, ou do pai, ou de um professor, ou de uma pessoa que era responsável por nós, ou de um ex-marido, um namorado, de pessoas que conviveram com a gente no local de trabalho, até de um chefe, de um gerente, do teu patrão, alguém que te falou, vai sendo plantadas essas vozes na nossa mente que ficam no nosso subconsciente. E de vez em quando a gente escuta essas vozes. Então, quando tu escuta essa voz, a Louise Hay mesmo dizia, né? Quando tu escutar coisas ruins assim na tua mente sobre ti, e nunca fale mal de ti, nunca aceite essas vozes contra a tua pessoa. O que eu faço então? Tu tem que começar a reprogramar. Agora, como eu falei, né, no livro da Louise Hay, ela diz que você pode mudar a sua vida, nós podemos mudar completamente a nossa vida. Como? A partir daquilo que eu estou acreditando. Então, quando vem uma frase ruim na minha cabeça, a gente passa por isso. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente programa, que a gente planeja e dá errado. Né? Aí dá um erro lá na frente, daí todo mundo começa a te criticar, te condenar, começa a te massacrar. E esse é o momento que tu tem que ser a pessoa que mais te apoia. Então, nós estamos aqui na segunda atitude muito importante para que a gente possa desenvolver o quê? O autoconhecimento, essa felicidade que ela não vem em nós precisamos aprender. Então, a segunda atitude é: seja a tua melhor amiga, a pessoa que mais te apoia.
Então, como eu falei no livro da Louise Hay, Você Pode Mudar a Sua Vida, uma coisa que ela fala muito é sobre a reprogramação das nossas palavras, da nossa mente. Como que eu mudo a minha mente através daquilo que eu falo? Porque a nossa mente ela já vem com histórico, né? De quando a gente era criança, a gente nasce ouvindo pessoas falando, a gente acaba sendo rotulado por questões que a gente não acertou, por coisas que a gente fez no passado. E aí a gente começa a ouvir essa voz. Inclusive tem uma atividade, que é a atividade das vozes, que eu faço muito nos eventos. Então, já fiz em vários treinamentos online também, fazia mentorias, né? Então, essa atividade tem duas formas, tá? Tem essa atividade que tu coloca 3 cadeiras. Então, na primeira cadeira, tu senta e pega uma folha em branco e começa a escrever as vozes, as frases que tu escuta ao teu favor. Começa a escrever essas frases. Ah, porque tu sempre chega atrasada, tudo que tu faz dá errado, tu não é capaz, tu é desorganizada financeiramente, tu é falida, sabe? Coloca aquelas frases que tu sempre escuta no teu subconsciente. É inconsciente. Coloca essas frases. Essa é a primeira cadeira. Então, na primeira cadeira, tu escreve e tu já imagina como é que é o tom dessas vozes. Como que essas pessoas, essa voz é uma voz interna, gente, a gente escuta, porque a nossa mente, ela tem vontade própria, ela tem instintos próprios. Então, o nosso subconsciente, como o pai da psicanálise que estudou, como é que é o nome dele? É Freud, né? Ele estudou isso e ele concluiu que nós, 95% da nossa atitude, ela vem do nosso subconsciente e 5% do consciente, imagina? Então, quando a gente faz a atividade da cadeira, a gente começa a entender o que está acontecendo, como é que que mensagens são essas, né? Então, a primeira cadeira, tu senta, escreve as frases e como é que é essa voz? É uma voz com tom de raiva, com tom de ordem, com tom de uma voz masculina, feminina, tu vai tentar identificar quem é essa voz. Essa atividade das cadeiras, das vozes, não é para culpar ninguém. É só para tu entender que vozes são essas que tu escuta no teu subconsciente. Feito isso na primeira cadeira, tu vai para outra cadeira e aí tu coloca nesse papel assim, ó, o que tu sente no teu corpo quando tu ouve essas vozes? Tu sente o coração acelerar, tu sente as mãos trêmulas, tu sente a garganta fechar, tu sente a voz ficar mais gaguejando. O que tu sente? Primeira cadeira, escreve as frases e que tom de voz é. Segunda cadeira é o que tu sente, porque tu tem que entender que sinal o teu corpo dá quando tu ouve essas vozes. É muito poderosa essa atividade, viu? Fiz já em treinamentos de mulheres, eu fiz não foi nesse recente agora, eu fiz no primeiro TPMM, que eu tenho um treinamento que eu dou para mulheres presencial agora, e fizemos essa atividade, e foi poderoso isso, porque quando tu entende qual é a reação fisiológica no teu corpo, qual é o sinal que o teu corpo dá quando tu escuta essa voz, tu consegue trabalhar isso, tu consegue fazer pode reprogramar, tu pode trocar isso, esse sentimento. Então, a primeira cadeira é isso, escreve as frases e qual é o tom. Segundo, como que tu sente teu corpo. E a terceira cadeira é uma cadeira, eu sempre peço que seja uma cadeira mais alta. Tu vai sentar nessa cadeira mais alta e tu vai olhar para ti naquelas 2 cadeiras. E aí tu vai falar para ti. O que tu falaria para ti se tu fosse tua melhor amiga, teu melhor amigo? O que tu falaria para ti após ter ouvido essas vozes? Gente, é emocionante essa atividade. Eu confesso para vocês que quando eu fiz, eu chorei muito. E eu fiz num momento muito difícil da minha vida. Tava passando uma situação assim que eu achei que não ia resistir. Eu achei que eu não ia aguentar passar por aquilo, assim, foi algo que tive uma crise de pânico nessa fase, eu tive que ir para audiência, me defender, meu filho se envolver no meu filho, foi algo bem traumático para mim. Mas aí eu fiz essa atividade e eu me olhei naquelas cadeiras, eu me olhei ali naquela situação
E eu me acolhi. Eu disse para mim, não, tu é capaz. Isso aí que tá passando agora, tu vai vencer, porque tu já venceu coisas piores. Eu sei que tá sendo difícil, mas tu é uma vencedora. Eu me levantei na última cadeira e essa última cadeira é como se Deus estivesse falando contigo. Porque muitas vezes nós acolhemos as pessoas, mas não sabemos nos acolher. O tema dessa live, que a outra live caiu, tá, pessoal? Do nada caiu, então viemos para a segunda parte da live. O tema é como ser feliz contigo mesmo, contigo mesma. Como ser feliz estando solteiro, separado. Muitas vezes os filhos já foram, houve uma separação, os pais vão ir também, as pessoas que nós amamos vão ir embora. Nós somos a única pessoa que vai ficar com a gente até o fim da nossa vida. Então a segunda atividade é essa, que vozes nós estamos ouvindo? Uma voz que nos bota para baixo, que diz que estamos no fim da linha, que não tem mais jeito para nós? Ou a gente vai se acolher, a gente vai se amar, a gente vai se abraçar e nos levantar? Então, essa segunda atitude para que tu seja uma pessoa feliz solteira, tu, independente de quem está assistindo, ser feliz estando sozinho seja a pessoa que mais te apoia, o teu melhor amigo, a tua melhor amiga. E como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar a maneira como eu falo comigo. Como é que tu fala contigo? Ô, boca aberta, de novo, tem mais é que tomar mesmo. Tu é mais irresponsável. Não, eu sou sempre assim que tu fala contigo. Como é que tu fala contigo? Tu fala assim? Bah, de novo, eu sempre esqueço. Pai, não sei fazer nada. É assim que tu fala contigo? Então, como é que tu vai querer que uma outra pessoa te trate se tu, que é a pessoa mais próxima de ti, te avacalha, te detona? Seja o teu maior fã. Seja a pessoa que te defende. Não deixa as pessoas pisarem em ti. Não, não, não. Quando alguém vem contra ti, tu tem que ser a pessoa que te defende. Não! Ou aquela pessoa, não, tá tudo bom, não. Ai, me xingou, mas eu não levo como é que eu não levo pro coração? Ah, falou. Não! Seja a pessoa que te defende como uma fera. Assim como uma mãe defende o filho, muitas vezes a gente defende nossos filhos e não defende a gente mesmo. Então, ó, essa é a terceira atitude que a gente tem que ter é ser o nosso maior fã, nosso maior amigo, certo? Uma coisa que Louise Hay sempre fala é que se tu não tem uma coisa boa para falar para ti, do livro dela, né, que você pode mudar a sua vida, se tu não tem algo de bom para falar para ti, não fala nada. É melhor que ficar calado, cala a boca, não fala nada, se não for algo produtivo ao teu respeito. Aprenda a se elogiar, aprenda a se apoiar, tá? Pare de se criticar, tá bom? Às vezes nós mesmos temos dificuldade de reconhecer, né, aquilo que nós fizemos, né? Nós fazemos de bom, nossas conquistas. Isso é natural do ser humano, a gente acaba esquecendo das coisas importantes que a gente faz. Quantas vezes já aconteceu com vocês? Acontece muito comigo. Das pessoas chegarem para mim e falarem assim, ai, que incrível aquilo que tu fez. Bato, a maneira como tu fala, às vezes até minha mãe fica parada na minha frente me falando coisas, bah, quando tu fez aquele evento, aquilo que tu falou me transformou. É porque a gente acostuma a elogiar os outros e não sabe se elogiar, se valorizar. Então, essa questão que eu falei agora, do segundo, de seja a pessoa que mais te apoia, teu melhor amigo, tua melhor amiga, é também desenvolver isso. Aprender a escrever frases que te reconhecem, que te valorizam. Aprende a te olhar. Isso aqui é autoconhecimento e é muito poderoso isso, autoconhecimento. Porque quando eu sei o meu valor, eu sei o quanto importante eu sou, eu gosto de estar comigo. Eu gosto de ver um filme comigo. E quando alguém vem para mim e não valoriza isso que eu sei valorizar, eu identifico, dá um sinal vermelho ali, dá um sinal de alerta, alguma coisa está errada. Não, 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 eu não estou acostumada a ser tratada assim. Porque quando a gente aceita ser tratado de qualquer forma, a gente manda uma mensagem para o universo. Qual é a mensagem? É assim que eu quero que me tratem. Terceira questão muito importante para aprender a ser feliz sozinho é se conheça melhor. Se conheça.
conheça os seus limites, conheça aquilo que tu precisa melhorar. Muitas vezes é meio pavio curto, muitas vezes fala demais, muitas vezes cede demais. Às vezes coloca o ouvido ali para ouvir tudo que as pessoas querem falar, despejar toda a insatisfação da vida delas, vão ali, despejam em cima de ti, tu vão embora, tu fica aquele baita, aquele peso, fica angustiada, passando mal, não sabe por quê, né? Desculpa a expressão, mas fazendo o ouvido de pinico. Aprenda a se conhecer, se estude. Algo bem interessante, um dia eu coloquei um post que dizia assim, ó, seja um assunto que tu domina bem. Porque quando tu te conhece, tu sabe muito bem o que tu suporta, o que tu quer, o que tu não quer. E essa parte aqui, ela é muito profunda, gente. É uma parte que a gente nunca vai parar de aprender e de se desenvolver. Essa parte de se conhecer não termina nunca. A gente pode estar com 70 anos e ainda não vai. A gente ainda vai estar pensando assim, eu não sabia que eu não gostava disso. Tal situação. Eu não sabia que eu poderia fazer tal coisa. A gente está sempre se desenvolvendo. Então aprenda a separar o que tu é do que aquilo que os outros dizem que tu é. Se conheça, saiba o teu potencial, descubra o quanto tu é capaz. Muitas vezes as dificuldades, os problemas, os desafios, aquela tempestade que tu acha que vai acabar com a tua vida, que tu tá apanhando de todos os lados, quando tu resolve um problema começa outro. Sabe quando acontecem situações em que tu diz assim, gente, parece que tu tá conspirando contra mim? Acredite que esses são os momentos, eu vou falar algo que às vezes parece até chato de falar, mas acredite que esses são os momentos onde tu vai desenvolver habilidades que tu jamais saberia que tu tem. Tu desenvolve poderes, eu gosto de falar essa palavra de superpoderes. Porque a própria Bíblia diz, né? Jesus disse em uma passagem, eis que eu vos dou poder. Em todo o treinamento que eu dou, palestra, eu sempre digo, nós temos um poder. Se a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que Ele é o ser todo supremo, independente da tua fé, da tua religião, a gente tem que acreditar que existe um ser supremo, né, maior. Então, se Ele diz que nós somos semelhanças dEle, né, imagem e semelhança, então imagina que nós temos esse poder. Então aqui eu digo sobre isso, aprenda o que tu é, a saber quem tu é e o que tu é capaz, tá? Então, o que eu posso fazer para melhorar, assim, com relação a de me conhecer melhor? Medite, te estude mais, conheça os teus gostos. Tem pessoas que eu conheci, agora recentemente, uma ex-funcionária, que ela casou muito jovem, acho que tinha 17 anos, agora está com 30, 32 anos. Se separou recentemente. E algo que me impactou bastante que ela me falou foi o seguinte, ela disse, Fábia, tu acredita que eu não sabia nem o refrigerante que eu gostava de beber? Fábio, eu não sabia qual era o tipo de comida que eu gostava. E aí, algo bem impactante que eu vou dizer para vocês é o seguinte, a culpa não era do marido dela. A culpa não foi do relacionamento que ela teve. A culpa é da própria pessoa que se permite não se conhecer. Então, quando tu te conhece, tu se torna uma pessoa mais feliz sozinha. Porque tu sabe o que tu gosta. Então, agora, essa é a terceira questão, tá? Se conheça melhor. Agora, quarta, faça coisas sozinho. Então, nós apresentamos 4 atitudes que transformam totalmente a tua vida. Tu começa a ser uma pessoa mais realizada, mesmo sem estar num relacionamento. A gente não tá aqui pra dizer que tu não vai casar, que tem que ficar sozinho. Não, mas enquanto a pessoa que tu quer, que tu tá esperando te encontrar, que tu tá esperando realmente tu gostar e querer essa pessoa, não chega, tu não pode ser uma pessoa triste, amargurada, entendeu? Infeliz por estar sozinho. Não, não, não. Tu pode ser uma pessoa feliz, mesmo estando solteira. Então, esse é o objetivo da live. Então, eu apresentei aqui 4 atitudes que vão melhorar muito a tua vida, que transformam essa tua realidade. E a quarta, agora que eu falei, foi faça coisas sozinha. Faça coisa sozinha. Se leve para tomar um café sozinha. Se não toma café sozinha, tem vergonha, vá. Para mim, particularmente, é uma terapia tomar café sozinha. Às vezes eu tô com uma questão para resolver, tô triste, vou lá tomar um cafezinho gostoso, com chantilly, pego uma torta. Faça isso, se leve para fazer algo diferente. Outra questão é vá no cinema. Essa é uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou fazer e vou compartilhar com vocês aqui de ir no cinema. Porque eu não sou muito de ir no cinema, né? Então eu sempre ia com o namorado, tal, o marido.
filho, mas essa é uma questão que não é que eu não vou porque eu não gosto, porque nunca teve oportunidade, mas agora eu vou compartilhar com vocês, vou fazer um vlog aqui e vou mostrar para vocês indo no cinema sozinha. É, certa vez eu estava em Gramado e eu estava lá sozinha, isso em 2014. Teve uma época da minha vida que eu fiquei quase 6 anos sozinha mesmo. Foi na fase da infância para adolescência do meu filho, em torno de 2012, 11 até 2017. E aí nós fazíamos muitas coisas juntos. E eu lembro que eu fui para Gramado em 2014, sozinha pela primeira vez, tinha um evento lá. E eu vou ir num restaurante legal, vou jantar, fui num restaurante, aqueles bem lindos assim de Gramado. Eu cheguei, o garçom veio me atender e começou a me trazer, posso trazer a entrada? Pode começar a trazer. Aí trouxe a sopa de entrada, começou a trazer alguns aperitivos. E aí ele veio e perguntou para mim assim, você está esperando seu marido ou namorado? Olha só, gente. Eu disse, não, pode trazer o prato principal que eu tô sozinha aqui. E aquilo ali foi o que eu trabalhei, gente. Eu sei que não é tão simples, não é tão fácil como a gente imagina, mas é aprendido. Então, saia para comer sozinho, isso eu faço bastante. Viajar. Teve uma época que eu viajei bastante sozinha, mas eu tinha um namorado. Né? Eu ia até Brasília várias vezes, viajava de avião. Mas é algo que eu também vou fazer e vou compartilhar com vocês aqui. Viaje sozinho. Eu sempre viajei para Gramado, aqui tem Gramado, que tem uma cidade que ela tem um estilo bem europeu, é maravilhosa aqui na Serra. Então eu tinha o costume de ir sozinha, eu tive a experiência de conhecer um hostel, eu conversei com pessoas de vários países, foi bem legal. Isso foi em 2015 também, que eu tive uma época que eu viajei muito sozinha. É verdade, tem momento que a gente sente vontade de ter alguém ali junto, tirar foto, e está um lugar tão incrível, tu quer compartilhar, mas, pessoal, aquilo que a gente sempre diz, se tu tá sozinho, sozinha, e tu não tem essa pessoa, que tu seja feliz estando sozinho. Não tem o que fazer. A gente tem que aprender a ser feliz com as armas, com a vida que a gente tem, ser grato pela vida que a gente tem. Então, ai, não vou ir porque em tal lugar eu vou, eu fico muito triste porque não tem ninguém. Não, mas não tem o que fazer, é ser feliz com as armas, com a realidade que tu tem, que é a tua realidade. Então, aprenda a fazer coisas sozinha. Agora, recentemente, eu ganhei uma viagem para o Rio de Janeiro da nossa empresa, né? E eu ia sozinha. Mas como meu filho nunca tinha viajado de avião, eu convidei ele e aí nós fomos, né? Foi muito divertido, foi até emocionante depois de muitos anos. Eu acho que quase 10 anos, gente. Eu tinha 13 anos quando eu viajei com ele a última vez, agora está com 25, e nós viajamos juntos e foi muito emocionante. E eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador. Eu sei, porque as pessoas ficam te olhando, né? Olha só essa aí. As pessoas ficam te olhando, às vezes, num restaurante sozinha ali, né? Ah, vão pensar, o que vão pensar de mim? Gente, a questão é a seguinte: as pessoas não estão nem aí pra gente. Às vezes a gente tem a impressão que alguém está cuidando da gente, mas não estão. As pessoas estão tão envolvidas com a vida delas que elas não vão parar para ficar pensando, ó, coitadinha, tá ali sozinha, almoçando sozinha naquele restaurante, ah, tá ali naquele fundi sozinha, ah, será que não tem nada? Não, as pessoas não param, não perdem o tempo delas mais pensando, ah, eu vou na academia, eu vou caminhar, eu vou no cinema sozinho. Não, gente. Então, a quarta atitude poderosa para que tu possa começar a ter uma vida mais feliz, ser mais feliz ainda, solteiro, solteira, é fazer coisas sozinho. Faça cardápios criativos, comida para ti, sabe? Cuide da tua casa, tenha um lugar confortável, tenha uma rotina gostosa, veja filmes sozinho sempre. É isso, gente. Por que a gente fala isso? Porque quando tu é uma pessoa que se sente uma pessoa feliz, sendo solteiro, solteira, é muito dificilmente tu vai cair numa enrascada. E já me perguntaram, acho que eu já falei no início da live, na outra live, Fábio, por que tu não casou ainda? Né? Quando alguém vem e diz pra ti assim, ah, tu é muito exigente. Não, não sou exigente. É que eu tô tão feliz que a pessoa que vai entrar na minha vida, ela tem que me fazer ficar feliz, continuar feliz como eu estou, ou ser mais feliz ainda. E eu falo com toda a propriedade, porque eu já passei por essa situação de estar bem e aí achar que eu preciso de alguém para ser feliz, de me relacionar e depois ver, gente, como eu era feliz e não sabia.
Claro, depois acabei encerrando o relacionamento, porque tu tem, quando não dá, tu tem que encerrar, senão tu acaba adoecendo, né? Não, tu tem o poder da tua mão. Tu é a pessoa que é protagonista da tua vida. Então, tu decide ser uma pessoa infeliz estando solteira. E é muito perigoso isso, estar solteiro e estar assim querendo ter alguém para ser feliz, porque tu tá colocando essa pessoa em risco também. Então fica a mensagem de hoje, foi bem grande essa live, né? Vou ver se eu consigo juntar toda essa live depois, baixar, juntar ela. Mas ficou para você esse recado. Aqui já é bem tarde, já é mais de meia-noite. E parei aqui para deixar isso para você. Então, as 4 atitudes que são muito importantes para que tu seja uma pessoa feliz, mesmo estando solteira, a primeira, tenha uma rotina interessante. Tenha uma rotina interessante que faça a tua vida uma vida incrível. Tu não precisa ter uma outra pessoa para te fazer feliz nesse sentido. Quando tu levanta, atividades físicas, um planejamento de férias, sabe, um cardápio legal, cuidar de ti, ser uma pessoa que cuida da saúde, tenha uma rotina interessante que vale a pena viver a tua vida. A segunda atitude é: seja a tua melhor amiga, o teu melhor amigo. Pode estar o mundo todo contra ti, mas tu tem que te apoiar. Tu tem que te abraçar. Tu tem que te levantar em qualquer situação da tua vida. A segunda atitude para ser uma pessoa feliz, mesmo solteira. A terceira é: se conheça, se estude, seja um assunto que tu domina. Saiba o que tu gosta, o que tu não gosta. Em que momentos tu se sente uma pessoa fraca, uma pessoa vulnerável. O que te desestrutura? O que te tira da linha, sabe? Tem coisas que muitas vezes te tira do foco. O que é? Te conheça melhor, aprenda a separar o que tu é daquilo que as pessoas dizem. A quarta e última atitude é: faça coisas sozinho, sozinha. Faça, aprenda a viver sozinho. Porque a única coisa que a gente pode se arrepender no final da vida é de não ter vivido a nossa vida. Quem não se inscreveu no canal aqui, se inscreve! E se tu acha que esse assunto aqui é importante, encaminha, compartilha. Aqui embaixo tem uma partezinha, compartilha nos grupos que vocês conhecem, para aquela pessoa que vive se queixando, que é triste, que a vida vai acabar, porque não tem um casamento, que não tem... Não, encaminha, gente, encaminha, porque a tua vida pode ser incrível, maravilhosa, mesmo hoje, sem estar com a pessoa que tu tanto deseja. E se essa pessoa não chegar, tu já tem que ser a pessoa feliz, certo? Não dependendo disso. Um beijo no coração de vocês.